Ora, viva muito boa noite. Cá estamos com Política no Feminino, edição de sexta-feira, com os temas que marcam a atualidade. Antes mesmo, eu devo saudar as minhas painelistas. Começo por Canguimbo Ananás. Boa noite. Boa noite, Chiesa. Seja boa noite a bem-vinda. todas as colegas também. Boa noite, Angola. Boa noite também aos nossos irmãos e irmãs na diáspora. Maria Bonlevo, boa noite. Boa noite, Chiesa. Boa noite, Angola. Colegas do painel. Boa noite, extensivo até noutras dimensões. Euridice Xangula, boa noite. Boa noite, Chiesa. Boa noite, colegas do painel. Boa noite, Angola. Boa noite, diáspora. José Falamerga, boa noite. Boa noite, Chiesa. Boa noite, meninas. E boa noite a quem nos ouve. É verdade. E vamos justamente começar com o assunto que está a marcar a semana. Morreu na passada quarta-feira em Luanda, aos 75 anos, o antigo presidente da Assembleia Nacional e ex-primeiro-ministro Fernando Dias dos Santos, amplamente conhecido por Nandó, uma das figuras mais influentes da história política angolana no período pós-independência. O óbito foi confirmado pela clínica Girassol. É um assunto que nos leva ao debate desta noite e eu começo justamente com Canguimbo Ananás. Canguimbo, perdemos um grande político. Verdadeiramente morreu Fernando Dias dos Santos Nandó. Gostava de dizer que eu não tenho uma fita métrica para medir o comprimento e a largura da dimensão do grande cidadão nacionalista, político, um homem com bastante singularidade e notável de Angola, que deu toda a sua juventude para defender, na verdade, Angola das masmorras do colonialista, posso assim dizer. E eu tenho uma memória na União de Escritores Angolanos, que é importante que as pessoas saibam, que o camarada Nandó gostava de literatura e também de poesia. Esteve presente naquela altura o Dr. Dom Barroso, como secretário-geral Botelho de Vasconcelos, e nós tivemos ali momentos, digamos assim, agradáveis. É uma perda irreparável para todos nós e aqui também dizer para que todos os angolanos, e principalmente essa grande densidade populacional que é jovem, que saiba da sua história. E não só. Um ATT aqui, a quem de direito, principalmente na área da educação, é importante que o camarada Nandó, como era chamado carinhosamente, possa ser estudado. Deixou um grande legado. Dizer que adiantar não é chegar, teve um começo, um percurso, e que todos nós, e volto a reiterar, principalmente os jovens, devem olhar e seguir todas as pegadas. Vejamos que em 1974, enquanto militar do exército colonial, ele deixa para se integrar, na verdade, a luta para a nossa independência. Um sentimento de pesar à família e dizer aqui que pude estar com o camarada Nandó, não por perto, mas o vi no dia 13 de dezembro, a quando os 69 anos do meu partido, digamos, em Pela. E olhei para ele, naturalmente a interagir com os outros, um homem de afetos, humilde, de respeito. Enquanto presidente da Assembleia Nacional, reuniu consensos e nós tivemos a oportunidade de observar concretamente na maior televisão pública de Angola, que é a TPA, o depoimento, as homenagens de todos aqueles, e principalmente o Dr. Abel Vucu. Eu estou lembrada que naquela altura das caramuças teve o problema que teve, hospitalizado no Hospital Militar, e tive a oportunidade de estar em sua casa com a sua esposa, que na altura era colega de turma de uma pessoa que não está aqui em Angola, angolana, uma doutora Clair, que é jurista, a preparar o terno para levar
ao hospital militar. Então, honra e glória, e Deus Todo-Poderoso sabe todas as coisas. E digo sempre, vida é morte, morte é vida. Filosoficamente falando, que todos nós, enquanto pessoas, possamos ter consciência. Uma morte santa, e porque aquilo que nós ouvimos foi para o hospital já sem sinais, então os mais velhos dizem sempre, não é? Que quem morre em casa tem sempre uma morte, digamos, santa, porque era uma pessoa do bem fazer. Um homem de afetos. Ouvi também a senhora Novita... Tanguimbo, já vou avançar consigo. Sim, vamos dar a palavra a Maria Bonlevo. Maria, que lições de vida é que deixa Fernando da Piedade Dias dos Santos? Bom, ele deixa um capítulo relevante na história de Angola, deixa um Estado angolano dentro da consolidação do Estado Democrático de Direito. Como presidente da Assembleia Nacional, conseguiu consolidar as diferentes correntes. É um homem dos consensos, na verdade, e para nós representa um exemplo incomparável, não só pelo exemplo que ele deixa, a sua incomparidade, a sua morte demonstra não uma perca, mas é um desígnio triste para todos nós. A morte do Dr. Fernando Nandô é uma perca não para Angola, para a nossa história. Ele vai nos deixar um legado que nunca se apagará. Principalmente quando se fala da parte dos consensos. Foi uma pessoa humilde e muitas das vezes nós acompanhamos em debates, tudo passava por um sorriso leve e ele entendia os lados, conseguia perceber, tinha um esforço e mostrava, na verdade, que precisava-se, na verdade, consolidar o país. E conseguiu levar, em 12 anos, hoje os deputados se convivem, conseguem beber e conviver juntos, é um trabalho do Dr. Nandô. Hoje nós temos uma figura de consenso mesmo, uma figura consensual, uma figura de relevância incomparável, uma figura que comunicava-se, comunicólogo, comunicava-se com todas as frentes, todas as correntes políticas. É alguém que, na hora, o dia que recebemos a notícia, eram 13 horas, enfim, estávamos numa reunião, dentro do partido, na verdade, todo mundo lacrimejou, deitou lágrimas, porque apanhou-nos de surpresa a sua morte. Sabemos que vamos partir, a morte existe, mas às vezes o ser humano não está preparado, não estamos preparados para esse ato. É difícil ver um homem da sua dimensão, um amigo, um pai, uma pessoa comunicável, um comunicólogo, um homem que pensava o país, pensava a nação, olhava para um país democrático, desenvolvimento democrático, um país consolidado, um país único, indivisível. É olhar para o Dr. Nandô, quero dizer, perdemos uma figura incontornável. Angola perde, não é Pelá que perdeu, é Angola que perdeu. Uma figura incontornável. Uma figura, quando alguém é desconsenso, enfim, é triste, difícil falar. Meus sentimentos pesar a doutora Magui, a família e todos que neste momento sofrem, o MPLA também que perde um dos seus militantes. Enfim, é triste, é muito triste falar do Dr. Nandô. Vamos falar agora com a Josefa, enquanto jornalista. Que memórias é que tem de Fernando Dias dos Santos? Muitas. Foi ontem, né, que aconteceu. Eu estava a conceder uma entrevista a uma pessoa e de repente alguém interrompe a entrevista para pedir-nos para confirmar a morte do Nandô. E nós, quem? Não vi. E a pessoa, como estava a entrevistar, disse, vamos olhar para o nosso grupo, porque nós somos jornalistas ali, não há problemas. E fomos
estava a notícia do hospital que o Fio Nelo tinha colocado. E aquilo foi assim, bem, se foi o Fio Nelo que colocou, é verdade, não é boato. O Fio Nelo é uma pessoa séria, ele não coloca isso. E aí começou uma coisa, não pode. Mas como? Não se ouviu dizer que ele estava doente. Não se ouviu dizer que ele estava doente, não se ouviu nada. De repente, assim, como diz a Canguimbo, dentro da teoria da minha mãe, são pessoas santas, pessoas do bem que morrem assim nas calmas, sem Mas muito o choque alarido. é maior. Uma coisa é estar já hospitalizado e as pessoas vão consciencializando, não é? Aí é que está, vão se aí é o preparando. choque. Mas não dá trabalho a ninguém. Não deu. Da maneira que ele viveu, acho que é da maneira que ele morreu. Enquanto homem da política, enquanto homem de Estado, como conhecemos, sem dar muitos trabalhos. Há quem dizia que ele tinha um sorriso irônico, há outros diziam que era o sorriso da vida dele de piadas, mas ele tinha sempre um sorriso. Interprete como quiser, mas que ele vai ter sorriso, ele vai espalhar o sorriso. E enquanto jornalista, à medida que vão passando imagens, eu gosto de dizer, eu estava aí. Eu vivi isso. E são muitos os momentos. São muitos os momentos. Momentos muito bons, momentos muito terríveis, como aquele último dia da Comissão Conjunta, aquele dia da confusão. Uns para um lado, outros para o outro. E qual foi a postura de Nando? Calma. Aquela pessoa que todo mundo conhece. Está tudo sob controle. E ele ri-se. Então, são muitas memórias. Mas essa postura dele também passava a vocês, jornalistas, tranquilidade, passava. calma? E nós temos um defeito, né? Identificas-te com uma pessoa e a gente sabe que aquele é o chefe. Depois, o que é que se passa? Calma, fiquem quietos, não se mexam, todo mundo fica aqui, ninguém sai. Vamos perceber o que está a acontecer, não sei o quê, mas o gato estava lá, todo mundo estava lá. Não sei, e acho que foi, de facto, uma questão de segundos que se perdeu completamente o controlo. Porque se todo mundo tivesse seguido a orientação, todo mundo que esteve na Comissão Conjunta tivesse ficado, eu tenho certeza que quer o Sarupeto, quer o Chituna não teriam morrido. Nem o Mango. Enfim, só que foi muita atrapalhação. Temos que fugir, temos que sair daqui e as coisas aconteceram. Então, é uma pessoa que sempre inspirou confiança. Por mais que alguém quisesse fazer uma leitura diferente, ao ouvir depoimentos como o do Gato, não é? Como o do General Gato, do deputado Ernesto Mulato, de pessoas que acompanharam este processo e que como o Gato, que sobreviveu também a 92, e a forma como eles falam do presidente, do antigo presidente da Assembleia Nacional, você não tem como duvidar. Não tem como duvidar. E depois era uma pessoa muito disponível para nós, os jornalistas, enquanto Comissão Conjunta, que eu quero que para mim, falamos muito de consenso, de equilíbrio, então o consenso começa aí. Aquele comício na Jamba foi muito pouco, foi muito pouco tempo depois de 92, foi uma coisa muito pequena. Foi um momento que nós estávamos a iniciar o processo. E o camarada ainda não foi. Foi a Jamba, que ainda para nós ainda era um terreno desconhecido, aquilo era outra coisa. E ele foi levar a mensagem, e fardado daquele jeito. Foi levar a mensagem passou, e as pessoas, creio, começaram a admirá-lo aí. E ontem o senhor Abel Chivucuvuco dizia, o doutor Savimbe disse, você fica amigo do Nando, você fica amigo do não sei o que. E ele diz, a minha amizade colou com esse episódio que você conta. Quer dizer, é uma pena, ninguém é santo, não é? Mas vamos ressaltar aqui as coisas, a humanidade dele. E aquilo que ele conseguiu fazer, de facto, que ele conseguiu conquistar. Na Comissão Conjunta, transmitia-se em paz, transmitia-se. Aquilo que fez na Assembleia já era fruto de muita experiência. Ninguém lida, desculpem lá que eu diga isso, mas ninguém lida facilmente com a Jonas Savimbe e fica a rir, não. Ninguém está num processo em que você dá 2 passos para frente e 3 passos para a retaguarda. E que o mediador diz,
O grande problema dos angolanos é o muro da desconfiança. Então, é preciso empurrar o muro da desconfiança para frente. E era difícil empurrar aquele muro da desconfiança. Então, os coordenadores, os chefes das delegações, quer o general Gato, quer o general Nandô, eles tinham que se entender e tinham que tentar trazer alguma coisa para a mesa das negociações. Para a mesa das negociações e transmitir paz ao povo, que vale a pena apostar, que estamos a investir nisso e também dizer ao mediador, que é estrangeiro, e as Nações Unidas, que o que se está a investir vai dar resultado. Não vai dar resultado. De repente, a reunião começa, intervalo. A pessoa vai sobre, camarada, do que é que se passa? O que é que vocês já querem saber? E ele ri, não acabou. Daqui a bocado eles voltam. E vai. É um processo, foram muitos anos e prontos. E nunca foi, não é meu amigo, não é pessoa da minha confiança, não é, porque ele é mais velho de mim. É muito mais velho de nós, mas é uma pessoa que nós aprendemos a respeitar. E nós, no nosso bairro, estamos a dizer assim, ficamos luto, ficamos perdidos. A figura mais alta do nosso bairro, da nossa comunidade, acabou por morrer. Estamos com Peter Neto, seu senhor, mas o bairro... Revia-se na imagem de Fernando Dias dos Santos. Nós estamos... todos que meio órfãos, estamos todos solidários com eles, com a família, com os irmãos, com todos eles, e dentro daquilo que a gente sabe quem ele de facto era. Enquanto jovem naquele bairro, enquanto tudo, ele é uma pessoa simplesmente afável e sabia lidar agora, com os seus. Nós estamos falando do bairro indígena, nós os das Seis, nós os das Bs, nós os dos Saiotes. É o bairro Nelito Soares em si. Okay. Vamos ouvir também a Eurídice. Muito bem. Parte para a eternidade uma grande figura. Certo. Realmente, Angola perde um dos seus filhos que se dedicou, portanto, a esta vida pública. Mas eu queria fazer a reflexão realmente, porque, assim, tampouco eu hei convivido com o camarada Fernando da Piedade Dias dos Santos Nandô. Mas é uma morte que suscita-me uma dor profunda, porque eu fui acompanhando a sua história, eu fui olhando naquilo que é a sua essência, é realmente reconciliador, transmitia até segurança, transmitia confiança, era alguém que não era explorado pelo mal, né? Pelo contrário, não. É uma pessoa que realmente, olhando, e eu via muitas das vezes até a forma como ele equilibrava os debates parlamentares. Era algo que, como se pudesse hipnotizar os próprios deputados. Tinha um carisma. Então, com esta história toda política em prol realmente do país, e porque é sempre bom que o ser humano trabalhe sempre com a sua essência, porque a essência é que dá esta dor profunda que muitos angolanos hoje têm. É a essência da pessoa, uma essência sã, uma essência boa. Nós não somos perfeitos. Mas eu pelo menos pergunto-me por que eu estou a sentir tanta dor. E como há muita gente que está a sentir e não teve realmente uma relação muito próxima. Não é? Então, parece algo inexplicável. Parece algo inexplicável. E como eu acho que muitos angolanos. Então, eu acho que endereço a família enlutada, aos camaradas, também tanto os angolanos, as mais sentidas condolências e que realmente a sua memória contribua de toda forma para uma reflexão madura daquilo que ele foi, daquilo que ele portanto, daquilo que foi o seu passado, aquilo que é o seu presente, aquilo que será então o futuro da política de Angola. Então precisamos refletir nisto, precisamos estar unidos nesta hora de luta e de dor, porque foi alguém que realmente marcou, passou por história de muitos jovens, eu já nem considero-me jovem, já sou mesmo uma mais velha, então passou também pela minha história, por isso eu faço essa reflexão e busco realmente a essência do ser humano. Hoje de noite eu não tinha dito nada à minha mãe e eu disse: mãe, sabes quem morreu? Eu disse: o camarada Nandô. E ela disse: meu Deus, homem de sorriso fácil.
Então é esta memória, e a minha mãe está com 93 anos. É esta memória que ainda tem, né? E até jovens, eles conhecem pelo carisma. Então, quer dizer, é uma dor tão profunda que fica difícil realmente contornar, né? É incontornável realmente. E depois, não é? Eu tenho sempre um dito que o meu pai dizia, até os peixes sentem sede. Então, este desaparecimento assim, abrupto, né? Precisamos perceber que mesmo tendo nós tudo para dar certo, mas há sempre um dia em que somos os escolhidos. Então eu acho que, como as colegas também disseram, esse desaparecimento assim foi na graça de Deus. Amém. Então eu acho que todos nós devemos assim, ter a coragem, a capacidade de prestar um ato solene, realmente, que merece. E nós nos sentimos, às vezes, incapazes, né, de olhar, né, num ser humano e prospectivar. Eu tinha perguntado à senhora da meteorologia por que é que tu consegues dizer que vai chover e não consegues dizer quem vai morrer. Então, eu acho que... Euridice visivelmente emocionada. Sim. E sabe o que também me toca, sim, é quando os teus parceiros te reconhecem. Sabe quando os teus parceiros conseguem falar, os teus pares conseguem falar de ti sem fingimento, sem nada e com toda a emoção. Ver o camarada Roberto de Almeida falar do camarada Dandô, então nós estamos com os camaradas, ver o camarada Dino Matroça a falar do camarada, falei com ele há pouco tempo, aquela nata toda, são os pares que te reconhecem. São os teus pares, as pessoas que contigo trabalharam, quer dizer, então não era um chefe, porque foi primeiro-ministro, foi chefe deles, foi presidente da Assembleia Nacional, era chefe deles, então não era chefe, era um líder. O doutor Ernesto também explicou que conversou com ele. E quando são os teus pares a te reconhecerem este mérito, não, você não era chefe, você era líder. É líder, foi um líder. Não era uma pessoa qualquer. Era uma pessoa que tinha um carisma, como diz a essência. Certo? Tudo a essência. Porque o discurso dele, como ele disse, que a nação se constrói com entendimento e amor. E aqui uma questão... É um ente querido, né? Há aqui um princípio que eu falava nos bastidores com aquela... Sim. O camarada Nandô era uma pessoa de princípios e valores, de relações humanas. E quando o indivíduo, independentemente do seu status social, é formatado no seio da família, com todos os cargos que exerceu, nunca ouvi dizer que tenha faltado com respeito, seja quem for. Então, quando a família formata, há esse ganho e esse reconhecimento. Não é o status social, porque foi aquilo, não, a base. O bairro indígena formatou pessoas com educação, com elegância, pessoas singulares, pessoas notáveis. E nós vimos que o camarada Nandô era um cidadão angolano com bons predicados, como dizia o meu pai. Eu acho que devo fazer parte daquele grupo de pessoas que se apostou para desenvolver uma atividade que não vou falar aqui. E era ele quem autorizava. E eu fui. Ele olhou para mim, ele viu os vídeos, ele não acreditou que era eu. E mandou-me chamar. E eu cheguei, ele olhou para mim e disse, Lamberga, você tem juízo, né? E eu tenho. Você quer fazer isso por quê? E eu expliquei, eu vou fazer isso. Tá bem, eu vou assinar. Não me faça comprometer. Nunca na tua vida. E eu costumo dizer, faça sol, faça chuva. Eu não vou deixar cair esse projeto. E vai. Então, são tantas coisas, são tantas coisas que não cabe nesse programa. E a sua abrangência, né, mesmo do ponto de vista social, né, do ponto de vista social, o seu empenho do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, né,
Quer dizer, às vezes tu deixas alguém internar como o presidente saiu, ele ficava internar, mas tudo na paz, como se, não é? Às vezes tem alguns países que tu deixas aquilo, principalmente aqui em África, deixas alguém internar, já chegaram, já fizeram um golpe de Estado, já fizeram, mas às vezes que ele ficou realmente tudo na paz. E eu acho que é alguém de paz, é alguém de paz realmente. Então, Alguém de paz que vai merecer luto nacional em Angola e nas missões diplomáticas e consulares. Merece. E, portanto, vai a enterrar na próxima segunda-feira com todas as honras. E não Portanto, só, no Estado, e não só. as pelo honras de menos, Estado, exatamente. Eu me lembro quando ele começou, hoje, porque no 30, as senhoras que vendem, que ele apoiou, ali tem um óbito mesmo, as senhoras quase choram, As senhoras estão dos ovos, perdidas, não é? dos ovos. Mas eu, ao tempo que ele começou, na época como comandante da polícia, eu me lembro, recordo como é que ele começou esse trabalho. Ele conseguiu comprar um espaço na 30, lá no Caçaca, e começou com galinhas mesmo, galinhas. Eu recordo 2 cabritos, ele começou mesmo do zero. O senhor Nandô, ele começa aquele trabalho do zero, com alguns angolanos a trabalhar com ele, a criarem as galinhas, os patos. E uma das vezes eu fui para lá, quando ele traz as 2 pequenas cabeças de gado. Trouxe para aquela área do Caçaca, porque aquilo pertencia a um senhor que era o Tony Mulato. E ele vai conversar com o senhor para ver se ele vende mais uma parte. E pronto, tiveram aquela amizade, aquela simplicidade dele. O senhor ofereceu-lhe uma parte. E aí onde ele começou mesmo do zero. Bom, dizer outras coisas, não sei. Posso testemunhar como ele começou, porque eu tenho também uma irmã que trabalhou com ele naquela fase, hoje depois transformou naquilo que se transformou. Começou do zero, daquele pequeno pintainho, daquela galinha, daquele cabrito, e foi indo a vida do senhor Nandô. Todas as vezes, sábados, quando fosse final de semana, para a quinta, atualmente tem outra, né? Aquela que era do Caçaca, aquela comunidade distribuía, levava qualquer coisa, partilhar, conviver, dar, oferecer mesmo aquilo que podia, de acordo às suas possibilidades. E naquela época as possibilidades eram aquelas um pouco limitadas, mas fazia o possível de partilhar o que ele teve. E essa imagem que eu tenho do período que eu conheci, antes de ser presidente da Assembleia Nacional. Tem a imagem dele insultar todos os jornalistas. Tinha pachorra para Agora insultar todos os gostávamos de jornalistas. dizer que tivesse pelo menos alguma instituição aqui a nível do nosso país com o nome desta grande pessoa que é uma marca notável em Angola e que pudessem ser estudados também no plano curricular das escolas todos os homens notáveis de Angola, incluindo o camarada Nandô. Certamente Eu acho que que o Estado será vai tomar estudado. medidas sobre isso. Bom, a mim, enquanto jornalista, também prometeu uma entrevista durante as condecorações, no dia em que foi condecorado, e disse-me claramente que dar-me-ia essa entrevista, enfim, nunca mais vai acontecer. Eu vou me lembrar de Ficamos muitos mesmo- insultos que ele mesmo pela fazia. intenção. Hoje portaste-te como uma funcionária do imperialismo. E eu ria, mas sempre disponível para melhorar. Críticas que davam para corrigir, para melhorar e para ir em frente. Sem chatice. Hoje não vou falar, digo em Angica que hoje não falo, digo fulano que eu não vou falar. Falem com fulano. Sempre a orientar. Então, foi muito bom. Crescemos todos muito e foi bom. E este país, de facto, em termos de paz, deve muito a este senhor. Há figuras incontornáveis, Há figuras né? incontornáveis neste Ele é uma processo. dessas E ele é uma figuras, dessas figuras exatamente. que eu acho que deveria ser lembrado muito neste sentido. Muito mesmo. Estudado, como está aqui a propor a Kanguimana Nash. No papel da academia. Bom, vamos passar para um outro tema que também fez atualidade esta semana, a vandalização de uma torre de alta tensão no nosso país, que deixou sem eletricidade 300 mil famílias nas províncias do Kwanza Sul e Benguela, com prejuízos acima de 50 milhões de dólares. Vou começar pela Euridice. Euridice, a Euridice acredita em atos de sabotagem por detrás disto? É assim, ou o sabotador não tem a percepção que ele também vai ser afetado, ou o sabotador
está sendo aliciado por mais daquilo que ele faz. Ora bem, são cerca de 300 famílias sem energia. E dentre elas a própria 300 mil? família... Sim, 300 mil famílias. E a sua própria família também está incluída aí. Isto não é só um ato que pressupõe um bocadinho de insegurança, mas também pública, porque é o povo que tem que velar por aquilo que foi dado. Eu acho que é assim. Porque pensa-se que esses vândalos, eu não digo mais mãos invisíveis, estão aí mesmo. Né? Porque as pessoas sabem. Porque estes postos que foram tirados, eles têm um material ferroso que é necessário para ser pesado. Mas ele vai prejudicar, do ponto de vista de estruturas, instituições. Há meninos que estudam, há mulheres que têm frescos nas geleiras, nas arcas. Há famílias que dependem da energia para poderem... Há hospitais que os pacientes estão acoplados em máquinas que trabalham com energia. Quer dizer, a pessoa que vai para ali vai por um belo prazer. Não. Alguma coisa tem que se ver. Porque isso também destabiliza quanto à economia do país. Porque cada torre dessas ser posta, ser canalizada, ser feito as ligações, é um dinheiro para o Estado. Não sei se daqui para frente talvez vamos pensar por tudo, energia fotovoltaica, ao menos talvez as placas são menos caras que realmente esses postos de alta tensão. Mas temos que realmente buscar solução para acabar com isto. Não é? E saber os que vão, aonde é que os vendem, quem os compra. E nós podemos fazer isso. Nós conseguimos encontrar agulha no palheiro. Então eu acho que o impacto direto que tem na população é muito grande, em detrimento de um indivíduo que vai fazer uma sabotagem desta envergadura. Portanto, eu acho que podemos refletir também um bocadinho na penalização para descontinuar, mas penalização forte mesmo. São 3 mil famílias. E 350 mil famílias. Sim, e afetadas de todas as formas. Né? Crianças que vão para a escola, alimentos que já se compram, que hoje estão caros, as famílias nem se revêem. Para um único indivíduo, por um par de ferro, destabilizar. Porque é destabilização, isto é sabotagem. Né? Isto aqui, para mim, como eu costumo dizer, é boicote. E os boicotadores têm, eu acho que a justiça tem que pôr mais forte, mão forte a estes indivíduos. Buscam trabalho, a agricultura dá para todos, é só atirar uma semente e dá. Vamos ser honestos, para podermos ser reconhecidos como a gente honesta que aqui falamos. Canguimbo, o que é que pode levar alguém a praticar atos do género? Que prejudicam milhares de famílias, até a sua, como disse a Xangolola. Bem, eu fiz a seguinte introspecção, assim que vim e falei para mim, de mim para mim. Quais são as motivações? Angola está num enorme progresso e nós temos estado a constatar todo o empenho do governo na pessoa do Presidente da República, e aí falaria também do Ministro da Energia, que tem sido incansável. Dr. Borges, Engenheiro Borges. Então, quer dizer, isso é um espírito, digamos assim, um desvio do comportamento, quer dizer, isso são momentos demoníacos. Temos mesmo que falar, porque a colega disse bem, prejudicar pessoas, e naturalmente a ele também, e como há muito mercenarismo, pessoas há que por cima têm uma pele de ovelha, mas por debaixo tem pelo do lobo. Então vai maquinando essas situações no sentido de prejudicar não só a economia, quer dizer, todas as questões do ponto de vista psicossocial da população, as pessoas estão no hospital. E também falava de mim para mim, quer dizer, que temos que montar vigilância nesses lugares. Qual é o dinheiro, meu Deus, com tantos projetos que o país tem? Então, nós temos é que reunir todos, nós pensólogos, temos é que pensar, quer dizer, de que forma é que nós, quer dizer, são torres isoladas, naturalmente, não sei se por perto tem povoações, não sei se por perto tem esquadra de polícia. Bem, estou aqui a falar de mim para mim. Então, mas vamos pensar juntos. Por quê? Quais são as causas?
As pessoas deixam de ter energia, naturalmente também o bem precioso, não é? Para nos alimentar. Então é uma situação que temos que analisar. E aí está, como disse a doutora Xangolé, é penalização. Não pode ser 1 ano, 2 anos. E pode mesmo também, e faz muito bem, ir para um determinado lugar. Na selva eu não digo, porque tem que cavar, tem o terreno. Cavar batata ou bolota para os porcos, agora tem suínos ali, malange, pode mandar também as pessoas para malange, para cultivo. Sim, porque nós temos, é uma situação desagradável, são tantos problemas que nós já temos, estamos a dar um passo à frente e surge sempre pessoas com desvio de comportamento, com recalcamento, não sei o que é que querem atingir, mas é todo um percurso que nós temos a falar, há todo um processo para chegar até onde temos que chegar. Então, querer destruição de um povo que, na verdade, ama essa pátria e tem essa paz também do ponto de vista espiritual. Então, eu penso que vamos pensar juntos, o Ministério do MININT, aqui um apelo também ao Ministério do Interior e toda a sua comunidade, e o povo também tem que pensar, tem que colaborar. O que é que nós vamos fazer? Tem sido uma constante. Andamos aqui, nós aqui no programa, passa ano, vem ano, temos estado a falar dessa situação, digamos assim, anômala. Não é normal o que está a acontecer. Isso é um recuo que as pessoas não estão satisfeitas com a paz que vivemos e com o desenvolvimento em todas as áreas da vida social do nosso país, com todos os problemas que nós possamos ter, mas nós estamos a seguir em frente. Lamberga, já temos uma lei contra o vandalismo que foi aprovada pelo Parlamento, cuja pena máxima vai até 25 anos de prisão. Ainda assim, parece branda ou as pessoas não têm consciência? Não tenho consciência, de certeza, e sabem que é branda, porque ele compra um terço da pena e sai. Então, a mão pesada da lei deve cair, deve bater sério nestes senhores, nestes vândalos, porque não é involuntário o ato. Não é sem querer, não é nada, é mesmo ganância. Premeditado. É dinheiro fácil, porque ele não é inocente. Ele tira as porcas, vai vender as porcas ou guarda as porcas, ele sabe que aquilo vai cair. Porque ele quer que o poste mesmo caia para ele ter acesso ao material todo. Porque ele quer vender aquilo. Ele quer lucro fácil, ele não quer trabalhar. Porque ele poderia aproveitar aquela energia para criar emprego, para criar biscato, para poder soldar, para fazer serralharia, para fazer não sei o quê. Não, ele não quer isso. Ele quer ir vender. Ele conhece as casas de peso, é verdade. Podemos também penalizar as casas de peso porque eles recebem o material. Mas ele não rouba porque foi mandado. Não. Ele vai mesmo destruir porque ele quer vender, ele precisa de dinheiro, ele faz as contas. Isso dá-me aqui 5 milhões, eu vou roubar isso, vou partir. É verdade. Não são atos involuntários, não são atos de não é negligência, não é nada. É mesmo roubo ao Estado sério. O Estado não pode estar... Hoje, portanto, o prejuízo é de 50 milhões, não é? Hoje o Estado põe 50 milhões e daqui a bocado voltam a tirar. Como diz a Canguimbo, nós estamos volta e meia a falarmos de vandalismo de torres. É fazer o mesmo investimento. É preciso penalizar como devem ser essas pessoas. E como diz a Canguimbo, não é ficar fechado de 25 anos, não faz sentido. Para já ele tem que trabalhar mesmo também ali na reposição daquele posto. Ele tem que trabalhar, ele tem que cavar, ele vai cavar com aquilo que tem que se cavar, aquilo dá trabalho, e ele vai cavar mesmo com enxada, não é com a máquina, ele vai cavar com aquilo com enxada, ele tem que trabalhar naquilo, depois de trabalhar, ele ajuda na ligação e depois vai cultivar bolotas, vai cultivar o que ele quiser, mandioca, mas eles têm que ser penalizados. Se a lei não for dura, isto não vai acabar. Porque é demais. Ao longo, não só o MINIT, como as administrações locais, não pode ser permitido que as torres de alta tensão fiquem dentro dos quintais. As pessoas estão a construir sem limites. O terreno é aqui, mas ele acha que pode dar uma ambaia no Estado. Os postos estão a ser colocados dentro dos quintais ou as pessoas é que estão a ir ao encontro dos postos para os postos já lá construir estão. os muros?
Estão a construir, aqui, não precisa longe, aqui, aqui mesmo no Patriota, aqui ao longo da via, aqui mesmo, os postos estão dentro dos quintais, não estão a construir, porque estão a esticar os quintais, estão a sair dos seus limites, como querem quintal maior, e o Estado não faz nada, o administrador não faz nada, eles esticam. Não pode, como é que isso é possível? Eu não sei o que ele está a fazer com aquele posto aí dentro. E depois o abandono dos postos. A ENDE não pode ter a missão também de controlar os postos todos. Claro. Mas a polícia, as empresas de segurança privada, é preciso criar uma rede de segurança da rede de distribuição de energia, da rede da torre de alta tensão. Tem que se criar alguma coisa. Eu, como sou mesmo já radical, eu eletrocutava aquela brincadeira, quem peixeira fica eletrocutado e sabe Deus o que acontece, por isso que eu vou para o inferno, sabe Deus o que acontece, porque não dá. Simplesmente tira do sério qualquer pessoa. Tira. E numa época E vimos que as consequências aí, passamos ver. aqui na E televisão. depois você fica, porque não tem luz, porque o mas Estado, porque a ENDE, porque não façam isso. O Estado realmente é um ser de bem. É, muito bem mesmo. E isto serve de exemplo também para dizer o próprio Estado que realmente sofre quem não foi lá vandalizar. Mas também incentiva neste momento a paralisação ou a falta de energia. As pessoas devem ter a consciência que quem tem que cuidar do bem que é nosso somos nós. É verdade. Então temos que começar a buscar a cidadania ativa, temos que buscar educação cívica e combater o desemprego, porque quem faz isso é o desempregado. Então temos que ir ali e tornar o agente comunitário e tornar o próprio povo como cuidador do seu bem, começando por denunciar estes atos. Diz uma senhora bem, são mesmo pode. nossos filhos, há numa entrevista que passa, ela diz, são mesmo nossos filhos que fazem isso. Nós mesmos sabemos que são nossos filhos que fazem isso, temos que tomar conta disso. Xongolola, a polícia tem que estar ao lado. Vai estar. Filha, nós andamos há muito tempo nessa história da educação cívica, nesse polimento que não funciona. E nem todo mundo que rouba é desempregado. Porque vamos apostar que estes meninos têm alguma coisa para fazer. E não é o desemprego que torna gatuno. Desculpa. Mas desincentiva o vandalismo. Desculpa, o desemprego não te ninguém torna que gatuno. trabalha sai para Não, aquilo é tirar o ferro. gatunice, aquilo não é vandalismo. Vandalismo é associado a gatuno. Gatuno é que vandaliza. É gatuno, foi roubar. Precisava de vender, Só temos que dinheiro buscar de borla. tecnologias mais resilientes. Né? Acredito. Para proteger os para postos. proteger os bens. Mas é claro. Mas Vamos uma ouvir coisa a que te mulher. alimenta, você não protege. Uma coisa que você sabe que precisa. Aí ele não lhe diz nada. Como ele não lhe diz nada, por isso é que ele é malandro, por isso é que ele é gatuno. Bom levo. Eletrocução com ele. Isso levanta uma preocupação sobre a segurança e a responsabilização da proteção do bem público, porque todos nós devemos ser responsáveis daquilo que é nosso. Claro. Quando tivermos consciência que o que nós destruirmos nos destrói a nós mesmos, e quando pensarmos que aquilo que você destruiu está a sair do seu bolso, e sofre mais. Para mim, e as empresas que compram esses devem ser monitoradas. Eu apercebi que, ultimamente, esses ferros, por exemplo, os tampões, falamos a semana passada sobre a segurança, os tampões do coisa em vários bairros já não existem e disseram provavelmente que eles já não levam assim, são aconselhados pelos compradores que devem partir ou desfazer aquilo, levar em espécie de poeira. Então, eu até disse à doutora Lambert que eu conheço quintais, que é errado e é perigoso, porque aquela tensão faz mal à saúde do ser humano. Os quintais, os postos de alta tensão que estão nos quintais até encontram-se melhor proteção que os que estão expostos. Mas não é bom. Porque está lá uma família. Sim, está lá uma família, mas é perigoso para essa família. Não é correto. Mas todos os postos que estão dentro dos quintais estão melhor protegidos que os que estão expostos. Tem que se criar política de proteger ou então criar cerca a esses postos. Temos que ver também, na verdade, cada cidadão tem que ganhar consciência ou essas empresas fecharem, porque é lá onde vai vender. Porque se não tiver o lugar para venda do produto, já não vão roubar. Ou terminamos com as vendas
para as compras, os compradores, o Estado tem que acabar com esse sistema de coisas para acabarmos com o vandalismo, porque se eles não tiverem onde vender... Sim! Doutora Maria, elas têm que ser procurar uma forma de fiscalizadas. E encontrar. está agora a dizer com uma questão, não sei se eles também já têm máquina de transformação. Quer dizer, vão roubar as sarjetas e depois trituram. Trituram. Então nós temos que ver a questão da fiscalização. E Como é que para é? fiscalizar, tem áreas que... Então alguém não está a fazer o seu trabalho. Mas é claro. Olha, Difícil acesso, é um eu pouco estive complicado. em Cuba há muitos anos e a carne de vaca ali é proibida. Então, a lei era o seguinte, quem mata tem 20 anos, quem compra tem 40 anos. Já ver, os E outros também fazer eu lei. queria perguntar o porquê. Porque quem compra incentiva ao roubo. Então, há mecanismos que realmente essas Podem casas, ajudar, há é umas isso. taxas pela A AGT. penalização. para É preciso apelar também. desencorajar. Nós estamos aqui a fazer esse trabalho a nível da televisão pública de Angola. Então pensamos nós que as instituições como tal, e aí chamaria também as administrações, não é? Ter Sim, pessoas... as administrações particularmente. Mas naturalmente, sim. Que possam... digamos, levar essa mensagem do ponto de vista pedagógico, para que as pessoas possam compreender. Há um trabalho que tem que ser feito. Por vezes as pessoas... katanas costumam ouvir Por alguma vezes coisa. nós não somos bem interpretadas quando falamos, mas somos cidadãos, gostamos da terra, da pátria. E o país tem que andar. Tem que pensar, temos que trabalhar. As pessoas são nomeadas, é muito bom, mas tem que ter essa capacidade e se não consegue exercer, também pode deixar. A força da lei Sim, tem que sim, cair. tem que cair. Sim. E vou-vos contar um força, sim. episódio. Eu tenho um quintalão aqui no Dangeré. Levaram o portão, está a perceber? Mas é um portão pesado, grande. Tiraram o portão. É o menino do bairro. E todo mundo sabe quem é. Mas todo mundo sabe quem é e mas ele está ninguém fugido. denuncia. Ele está fugido. Fomos à casa da mãe. A mãe está de rastos. A mãe tem um AVC. Porque o menino acabou por limpar tudo lá de casa por causa da droga. E ela Mas as pessoas está não mal. denunciam, tem- O indivíduo tirou o portão e ninguém gritou. Todo mundo viu ele tirar o portão. Ele tirou de madrugada, mas todo mundo viu. Depois é a retelação também dessa gente. E a polícia também está nas calmas, à espera do indivíduo. Localizem e depois avisem. Mas as pessoas têm medo de represália. Por que é que as pessoas não denunciam? Daí eu estou a dizer que essa história da educação, da não sei o quê, não funciona, não façam isso. A mão da lei tem que cair sobre esses vandalismos, porque está muito fácil. É roubar, vai vender no peso, nem o homem do peso leva os 40, nem ele que rouba leva os 20. Então é isso. Sim. Mas a comunicação é importante. Mas agora, por que as pessoas não denunciam? Claro, tem medo de Tem medo de represálias. Porque as represálias. famílias são vândalos mesmo. E depois não é assim, nós que temos os nossos filhos que sabemos que fumam, que se drogam, que roubam, temos que ter a coragem. Temos que ter a coragem porque é um ato de valentia e de educação ou reeducação. Quando nós não conseguimos, temos que pedir apoio, temos que pedir ajuda às instituições, porque nós não podemos ter pessoas que vão prejudicar a outrem e a nós também. Então eu acho que é um apelo que tem que ser dito quase todos os dias. Não há olhos de mãe. O olho de mãe é aquilo onde existem pessoas e homens saudáveis, pessoas e homens que contribuam, não pessoas e homens que vandalizam um bem que é para 300 e tal mil famílias. E tem graça que essas pessoas, esses vândalos, as mecanismos, há condições de muitos. vida não mudam. Não mudam. Porque O tu gatuno podes tem até alguma condição de roubar, vida. vender, a que preço é que desbarato. o comprador Ele vendeu leva? desbarato. É um preço barato. Ele vendeu Talvez desbarato. para comprar um pão ou um cigarro. E volta ele de novo ali. Tivemos a questão destes meninos que foram apertados pela máquina do lixo. Por quê? Tem a mãe, eles saem dali, passam a noite ali, entrou no carro do contentor de lixo, sem que ninguém visse, perdeu a vida. São essas coisas, porque ele tem que ir à procura do ferro, daquelas coisas que encontra dentro do lixo. Até ali dentro é grave. E o tampão fechou. Quer dizer que, enfim, a educação não podemos parar, é importante. É importante. Vamos não pode continuar parar. a apelar, Também a mão na força da lei não pode continuar a parar. formar, continuar também a aplicar Mas aqui a é lei. mesmo só um problema de consciência ou quem faz está consciente do que vai fazer e há de facto dolo?
Não, adoro Sim, sim. faz isso. Tem consciência, sim. Tem consciência. Tem consciência. Porque isso é um Há trabalho quem já diga que seja premeditado. já ato terrorista. Não sei se Para chegamos a ele, este extremo. Para quem tem Então, este hábito... vamos analisar. Para quem tem este hábito de vandalização, para ele aquilo é a forma de modus vivendi. Sim. Vive disto. Mas é necessário que a própria comunidade que é afetada vigiar sobre o seu próprio bem público. Então vamos nos envolver todos. Antigamente era assim. Vamos desenvolver, depois No tem medo, nosso depois não tempo. denuncias. Pois. Não, mas tem que denunciar, tem que ter canais de denúncia. São os filhos da Sanzala? Tem São que ter os filhos do canais, bairro? Tem que ter Pode-se canais encontrar canais de denúncia, porque a Colega, denúncia porque às vezes é tu anônima. vais a uma unidade da polícia, ele não vai te dizer, vai ver bem o vosso gato, traz aqui para E o mais Mas é assim agravante, tem também alguns policiais, alguém denuncia. Quando o pelificador estiver na cela, ele vai dizer, tem alguns, a denúncia veio do teu bairro. Não pode, o agente não deve divulgar ou denunciar quem denuncia. Por quê? Cria problemas. Esse bandido amanhã sai, ele guarda reservas e vai cobrar. Muitas vezes acontece, nisso que estamos aqui a incentivar. E tem acontecido. Então, o agente deve ser alguém que deve preservar o segredo, deve continuar a conservar o bem público, que também esse bem tem a ver com as pessoas que denunciam. Por isso é que as pessoas perdem a força de denunciar. Se nós tivermos incentivo e motivação por parte dos agentes que recebem essa denúncia e aplicar simplesmente a lei, sem que se aperceba quem denunciou, claro, nós teremos várias denúncias e teremos muitos dos bens protegidos. Porque E aí eles, quando também, tira, quem vê. Doutora Maria, há toda a necessidade também de se fazer o patrulhamento. Olha, isso antigamente já fazia. O patrulhamento é muito importante. Sabemos nós que, penso eu, que temos poucos efetivos. Há limitações. Porque Muitas a limitações. Seara... Também nas zonas onde estão expostos. Expostos, claro. sim. Claro, A zona onde passam a linha toda. a linha, todas as torres. Então, razão pela qual a quem de direito, e eu volto a reiterar, essas instituições têm cientistas, têm pessoas que pensam. E aí, os homens que pensam, tem que haver essa comunicação, não importa o estado social, mas acredito que pessoas há que têm saber e têm com predisposição para contribuir. Eu vou contribuir, a minha ideia é esta. Então é congregar. Como é que nós vamos fazer? Porque por vezes nós temos um problema. Vamos buscar aqueles que têm o saber mais elevado e quem pensa que está ali no gabinete também está... Então vamos congregar todos. Uma mesa até com a sociedade. É preciso ouvir, olha, essa situação aí em Benguela, no Kwanzaa, onde temos as nossas famílias, temos os nossos amigos. Então é preciso congregar o senhor o governador, todos. O que é que nós vamos fazer em função de uma situação tão decadente? Aproxima-se o dia da família. Como é que nós vamos conservar os alimentos? O problema não é só esse dia, é o todo, é o geral. Claro, mas agora estamos próximos dessa data natalícia. Você não tem indústria. Aproveita-se. Você tem Benguela, que é uma província industrializada. Claro. Com muita indústria. Você sabota isso. Não faz isso. Do ponto de vista só de saúde, Claro. os pacientes que estão nas unidades de cuidado intensivo dependem de energia para poder sobreviver. Então você até E você sabota isso? Os que fazem hemodiálise, eu acho que aquilo é tudo elétrico. É isso que está aqui a dizer. Isso é tudo, isso é vandalismo, isso é terrorismo, isso é tudo, mas alguma coisa, isso é tudo. Mas Isso eles não se faz. Isso é mesmo Mas terrorismo, isso não tem Mas outra essas coisa. situações vão forçar o Estado a buscar mecanismos, Sim, vão é. forçar... E será que temos um CISP capaz de Já ia cobrir chegar aí. esta lacuna de segurança? Tem que haver investimento nesse sentido. Não, tem que haver investimento nesse sentido. Ao longo semana da Vamos a ver linha, o CISP, não é? temos que haver um Sim, CISP. agora, Ao com longo da cabida, linha, as câmaras do CISP têm que se montar um tem que posto ser prioritário. aí também. Isso é um investimento avultadíssimo. Avultado, mas que tem ainda que não se ser, pensou. porque senão é E se mentira. nós formos a ver, mesmo cá em Luanda, as câmaras do XP, todos vocês veem ao longo da Via Expressa, ao longo de alguns bairros e tudo, aquela Mas algumas câmarazinha vias branca terciárias não tem. e outras mais Não, ali mas aí no primeiro dentro bairro. do Sambila e Mas Lombondo e ali outros não tem naqueles- XISP. Vai chegar, vai chegar. Vai chegar, naturalmente. Vai, Não é? vai chegar. Mas são bairros enormes que precisam, naturalmente. O que se tem que fazer é buscar realmente, porque não vamos no complexo. Porque realmente o vandalismo não é tão complexo, porque eles sabem como tirar. E começando por ações mais parcimoniosas, mais fáceis, que uma delas mesmo este tempo que nós ficamos, ou que as populações ficarem sem energia,
vai incentivar a sua própria cultura de cuidar o bem que ela tem. Então, o Estado não pode ser aquele repositor compulsivo. Vamos sofrer? Vamos. Mas amanhã, quando eu voltar a pôr, já você sabe que tem que tomar conta. E eles vão Outra, fiscalizar. vai permitir realmente que o Estado também crie outros mecanismos de segurança sustentáveis. Sim. Será que esses postos são melhores que a energia, portanto, renovável, fotovoltaica? Será que não se podia pôr aquilo que o vandalismo seria menos e menos custoso? Porque custa muito dinheiro, né? Sim. Então, abre espaço realmente para que a comunidade seja a própria protetora do seu bem público. É preciso trabalhar agora, temos Então, que temos que trabalhar sim, com a nisto. comunidade. Mas não é só em tudo. Em tudo. Até dizer não atiram latas no chão, não sujam o vosso bairro, até chegamos Questão ali. de consciência. Tomar Mas conta estes da sua meninos são energia. mesmo conhecidos nas Porque comunidades. Eu acho que temos que começar São por bem nós. conhecidos O Estado e faz bem o seu identificados. papel, sim, mas nós temos que ter educação cívica, é isto que eu estava a falar aqui, Sim. e cidadania ativa. Os Uma cidadãos têm que campanha trabalhar. resolveria, sei lá, campanha massiva? Não uma só vez. Não, que mas é- na rádio. uma só. A educação começa lá em casa. A educação Começa mesmo tem lá em que casa. ser- Porque esta educação cívica, esta não sei o quê, ele já é ele mal educado. passa, Por isso é que não aqueles meninos das katanas, das drogas, que a doutora Canguembo vai lá há anos, porque não façam isso, eles continuam, eles crescem com as katanas, continuam a matar-se entre si. Eu não sei, educação cívica, a educação tem que começar em casa. Filho, isso é assim, A mais A é B, A mais A é A ao quadrado e assim vai. Porque se em casa não tem nada, não tem educação cívica nenhuma Em casa não há que leis. funciona. Por isso, a lei vai cair. Como não teve A educação educação. cívica da população tem muito a ver com o cumprimento de leis até. Você Mas pode ser zaragateiro lá na tua casa porque o teu pai te ensinou Mas assim. aí está, Mas quando doutora estás nas Chumbola. instituições públicas, você tem que se moldar. Mas eu penso, a nós doutora falou bem aqui. nós nos debatemos, doutora Maria, com essa questão já ao longo dos anos. Princípios e valores não se apagam. Ora, nem Não mais. se apagam. Mas nós temos um déficit também. Quem são as famílias? Qual tem sido o papel das famílias? Famílias há que deixaram de desempenhar o seu papel para que, na verdade, outrem possa instruir. Quer dizer, é toda uma situação que nós vivemos no dia a dia e que temos estado a constatar ao longo dos anos. Há E o que, pessoas que acham? Apagamos a luz, fechamos a água e reconstruímos novamente tudo de novo com civismo e tudo? Não, temos que resgatar Mas isto. a tal educação Resgatar cívica a com partir a mesmo mão do da seio lei da em cima. família. O O respeito. com a mão da lei por cima, senão é mentira. Claro, isso é que eu Sim, digo, o civismo mesmo tem não, leis. tem de Porque ser. veja que é um bem educação não tem nosso. leis. Mas Lei as mesmo, eles administrações têm que mesmo, levar. falou a doutora Canguime, cada administração, a comunidade, os administradores municipais, os municípios, as comunidades, têm lá os coordenadores, conhecem bem quem são os meninos, podem exercer um papel educacional importante, passar um valor nesses meninos e estarem eles identificados, procurar ocupá-los também, faz bem. Procurar uma forma de mantê-los ocupados, porque muitos deles também têm algo que ele gosta de fazer. Talvez bola. Põe numa escola de bola todo dia, fica aí. Mas ele já está Arranja um viciado. gajo. Já está viciado, Mas mas temos pode que passar recuperar. um tempo. Sim, Pode-se recuperar. Tem que Se recuperar recuperar. ações Sabe porquê, doutora sociais. Canguimbo? Pode-se recuperar com Você educações pode ser um sociais. sim. imigrante de baixa educação. Vai ver se você vai no Portugal e tira ainda lá um posto igual que este. E Não este. vai. Estão a estragar a terra dos outros, estão a cozinhar na rua, estão a civismo, matar a galinha na educação rua. cívica Vocês estão a molda dar o ser corrida. humano. Molda, Não façam sim. isso. Não, é assim, porque quem faz isso, de facto, não são crianças, são adultos, pela imagem das pessoas que foram detidas. Apresentadas. Não são crianças, são adultos que já têm capacidade, têm consciência, têm capacidade de reflexão, não são doentes, não são nada. Eles fizeram porque quiseram e não têm educação cívica nenhuma que se pode transmitir àqueles velhos, àqueles marmanjos. Portanto, a mão pesada da lei tem que cair. As crianças, Mas não aí vão sim. presos antes de irem lá consertar com as suas Muito obrigado, próprias mãos. concordo plenamente. Não, Ele vai um ele bocado de preso choque. pode consertar, porque ele trabalha, preso pode vai produzir. lá pôr um fio Não que já podemos as estar a guardar crianças- presos. as crianças E a sustentá-los, eles têm que produzir, o preso deve produzir. E falou bem a doutora Canguime, vão lá trabalhar como falaram há pouco. Está preso,
Durante o dia, aprende a Vai fazer para o trabalho, Bentiaba, vai para lá, onde? a trabalhar, Não, agora tem que ir a nas produzir, torres tem mesmo. que Agora nas produzir. torres. Tem que ir trabalhar, Eles tem têm que que cavar. produzir. Acho que para as crianças, esta é a história da educação cívica, de tentar recuperar ainda os amigos da doutora Canguimbo das Katanas, ainda vai. Mas estes velhos viciados, que querem dinheiro fácil e derrubam os postos para venda, não. A lei de vandalismo tem que cair mesmo sobre eles. E vamos aqui nesta. Roubou, leva 20. Comprou, leva 40. Aqui não tem problemas nenhum. Porque as pessoas têm que ser simplesmente responsabilizadas. Eu estou mesmo muito passada com essa história dessas 5 torres, de Benguela e do Kwanza Sul. Aí eu estou passada. Porque não faz sentido. 5 dias sem luz. Isso é brincadeira de mau gosto por causa do capricho dos tipos que querem comprar umas calças jeans ou querem engatar umas 3 ou 4 Marias. Isso é brincar com a minha cara. Não façam isso. O Estado gasta muito dinheiro. Há pessoas a trabalhar. Nós estamos a correr, nós estamos atrás. Nós estamos com problemas de financiar o nosso orçamento. Há coisas que nós temos que parar de comprar, como milho, como a batata. E há um programa do Transforma. Como é que vamos transformar esses produtos se nós não temos energia? Só estamos a falar até de 2 províncias produtoras, que é o Kwanza Sul e que é Benguela. Quando Sul produz milho que nunca mais acaba, tem que transformar. Vai transformar como esses indivíduos estão a sabotar a energia. Você está a ver a colação? Está a ver a colação? Ele não só destruiu isso, ele, inclusive, afeta a nossa economia. A economia. Ele afeta. Vocês estão a perceber isso? Tudo que as pessoas estão a fazer, ele está sabotando. Nós não temos dinheiro. Não podemos importar mais isso. Então temos que trabalhar para isso. Então, eu vou trabalhar e você vem e estraga. Mão pesada da lei. 40 mais 20. Então, eu vou dizer o seguinte, e quando fala do bairro das Katanas, eu sinto-me orgulhosa por poder trabalhar nessas zonas e com essas pessoas também, que precisa de todas nós. Se a mulher educa a nação, e volto a reiterar, por vezes nós não somos compreendidas quando falamos que temos que ir para a profundeza e dialogar. Volto a reiterar, quando o Presidente da República havia reunido a juventude, nós estamos lembrados, logo após a sua nomeação, como ser eleito Presidente da República. Há um trabalho que nós deveríamos dar continuidade. Vamos pensar, nós somos todas mulheres, vamos pensar, esses jovens que vão roubar naturalmente, já têm mais de 18 anos, e estão em pleno uso das suas faculdades mentais. Então, o que é que nós estamos a fazer? Temos instituições. Já houve uma iniciativa do chefe de Estado, então nós vamos nos juntar, mãos unidas. Não vou olhar para quem? Tu, nós, vós, vamos. E eu fico muito triste. E nós, por vezes, não exteriorizamos porque temos o sentido da nossa terra. Temos essa responsabilidade. Mas não é assim. Quando alguém tem predisposição para o fazer e nunca teve, na verdade, digamos assim, uma ajuda financeira, mas é a voluntariedade, porque a voluntariedade também parte no seio da família. O líder começa no seio da família, no grupo de escola, até na infância. Então, esses jovens que vão fazer isso, que têm estado a fazer isso, precisam muito de nós. Nós não temos como desistir. Desistir é desistir das nossas responsabilidades enquanto patriotas. Então estamos a falhar enquanto mães, mulheres... Não, estamos a falhar. Temos que dar a mão palmatória. Educadoras mulheres sociais. Aí em casa, pais aí em casa. Porque nós estamos lembradas que nossas mães ralhavam-nos. Vou dizer ao teu pai. E quando o pai chegava, dizia, senta-te. E abria-nos o olho e, a partir daí, nós tínhamos que logo mudar de comportamento. E esses desvios... Não temos que apontar a ninguém, todas nós, não importa o credo religioso, a opção política, não. E aí está o papel também, eu tenho estado a falar muito com a doutora Maria, o papel das igrejas, qual tem sido a missão? Das associações que verdadeiramente o Estado apoia. Não me venham aqui com cenas, nós conhecemos e têm tido, o que é que têm estado a fazer? Há ONGs estrangeiras que vêm para aqui fazer coisas, ao invés de olhar para o país deles, vêm para aqui incitar a ter. Não, tem que se dizer a verdade. Então vamos olhar quem são esses meninos, quem os manda. Então é preciso identificar. Então temos a quem de direito, o SIC, as instituições, todos temos que trabalhar. Cada cidadão é e deve sentir-se necessariamente um soldado, já dizia Agostinho Neto.
Bom, vamos passar para um outro tema que também faz atualidade. A Assembleia Nacional aprovou o Orçamento Geral do Estado para 2026, com 120 votos a favor e 79 contra. Hoje estima receitas e despesas em 33,2 bilhões de kwanzas, com base no preço médio do barril de petróleo, em $61 e uma taxa de inflação de 13,7%. Bom, senhoras, vamos falar então um bocadinho sobre este Orçamento Geral do Estado. Destaca-se aqui, Lamberga, um aumento salarial de 10% para os trabalhadores da função pública e isenção do imposto sobre rendimentos de trabalho para salários de até 150 mil kwanzas. O Orçamento Geral do Estado, aprovado para 2026, primeiro parabenizar, porque temos há uns anos atrás temos conseguido aprovar o orçamento antes do final do ano, que é muito bom. Apresenta-nos algumas prioridades, não é? E no âmbito social vamos destacar, de facto, este aumento. O que é que isto significa na vida real? Lamberga, vamos para a vida real. Esse aumento. Vais para o mercado, Esse aumento de 10%. Vamos fazer contas. O quilo de arroz é mil. Exatamente. O salário mínimo, 100 mil kwanzas. Certo? Com um aumento de 10%. 110. Ok? Pronto. O que é que eu, com 110 mil kwanzas, consigo comprar? Já desconta o IRT. Não é? Porque tendo em conta esta inflação de 13%, nós ainda estamos a falar então no preço do câmbio ainda dentro dos 100. A nossa moeda vai continuar a oscilar entre os 980 a 1030, ok? Nós ainda vamos continuar a ter problemas neste sentido. 110 quilos de arroz, quanto é que está? Está 1000. Está 1000. Como disse outra senhora, já não conseguimos comprar saco de 25, aquilo tudo é sócia. É sócia. Agora é sócia de 3. De 3? É que nem vai dar para fazer sócia de 2. Não dá. Mas, é assim, para a vida real, este aumento ainda não é significante, não significa quase nada para as nossas famílias. A nossa cesta básica hoje está avaliada em cerca de 88 mil kwanzas. Cesta básica de verdade. Manja. Como? Não, em 88. Não, você não põe muita coisa lá, não põe... Não, Leite, arroz, açúcar, coxa, entra na nossa cesta básica. Esquece o leite. Não, leite não entra. É que até o litro de leite de leite Angola já é 2.000, aquele leite líquido. Não façam isso. Esquece o leite. Não, 88. Mas você não estamos a falar de sacos. Eu não estou a falar de saco de arroz que é 21 mil ou 22. Era 19, já subiu, agora voltou para 22. 22. Eu não estou a falar de saco. Eu estou a falar, por exemplo, de uma família média de 5 pessoas. Não é? Eu costumo fazer assim, compra 5 quilos de cada peça. 5 quilos de cada peça para o mês todo. Mas não chega a 5 quilos. Você compra 5 quilos de arroz, você compra uma caixa de massa para te dar 5 quilos, porque a caixa de massa traz 20 pacotes e os pacotes têm 375 gramas. Eu estou a fazer muitas contas. Não, a economia é isso. Os pacotes têm 375 gramas. Aqueles 20 quilos dão-te ali mais ou menos, portanto, desde 3 quilos, não sei, tem mais ou menos 6 quilos e tal, certo? Ou 7 quilos mais ou menos. Tem a caixa de massa, tens de comprar uma caixa de massa para compensar com esses 5 quilos de arroz. Portanto, depois vais comprar um bocado de batata doce. Esquece um bocadinho de batata renda. Compra batata doce, compra mandioca, não é? E Mais saudável. não te esqueças da lambula, por amor de Deus. Já Tá? nem há. Tem que ser lambula. 5 lambula, 500. E você, quando tiver sair a lambula, Então, 5, mês 500, todo, 30 você dias. compra já a lambula de 20. São 5, de 20. Desde que os sabotadores não estraguem a luz, fica na área. Se não, escalar, põe sal e tens ali, e a cesta básica está feita. Salmoura. A cesta básica está feita. Portanto, você esquece os medicamentos que a Xangolô vai mandar comprar. Porque quando eu for lá para o posto médico, quando eu vou ao posto médico lá da base, não tem medicamento. Não tem. Ela me manda, vai falar, Não tem traz teste. agulha, traz aquilo, eu tenho que ir ainda buscar. Não tem Porque para ir no hospital municipal, eu tenho que ser encaminhada do centro de base. Sim. Certo?
Aqui na base onde eu fui lá por causa do paludismo, eu não tenho medicamento, ela me dá receita. Portanto, nos 110, eu gastei 88. Já viste quanto é que eu fiquei? Esses 21 mil que eu tenho é para fazer o quê? Não sei se vou comprar a medicação. Não, e o africano tem a característica que todo mundo tem que contribuir para o óbito, casamento e não sei o quê, não sei. A Xangula está a falar coisas mais Mas graves. é um hábito que se criou na nossa sociedade. Na nossa Mas sociedade. é um bem ou hábito para mal? antigo, é o nosso. Olha, é o que acho. A união faz a força. Sim, a união faz a força. Também. Um daqui, dois dali, mas é assim, as nossas famílias hoje Não se exige. não estão tão unidas Sim, como antes. era antigamente. Mas Porque hoje contribui. até... Estão mais exigentes. Mais exigentes. E depois não é. Aliás, é só olharmos agora para a quadra festiva. Efetivamente, antigamente eu saía sem o tá lanche morta. de casa, passava em casa de uma tia e eu preparava lá o meu pão e seguia. E o colega dava Tá também vendo? uma... Exato. E o União. colega que vinha comigo também, Também. na pergunta A se quer união, levar. a Mas irmandade. hoje, eu o que penso só é que este orçamento responde às necessidades da população. E não vai. Não, não vai. não vai. Deixa-me concluir. Quais são as necessidades? Deixa-me Sim, concluir. Deixa-me concluir. Deixa ela. Portanto, estamos a fazer contas. Eu fico com 21 mil de troco. Esse meu 21 mil, Jesus amado, sai o medicamento, sai água e luz. Transporte. O transporte Vai não a entra. pé, vai a pé. Sim. 21 mil não Vai chega para trabalhar, vai trabalhar eu a vou te pé. mandar. Não, Água e luz que depois não tem água, tem que pagar. Vai trabalhar a Mas tem pé. aqui tem que sair lá. Azitromicina. Tem que sair lá o medicamento, tem que sair a água, porque nós temos que pagar a água, tem que pagar a luz, porque eles vão cortar. Nós temos que vendo pagar, água, não tens que porque pagar. Porque a ENDE precisa, eles têm que trabalhar, nós precisamos. Se A EPAL se não também. tem, a EPAL também, a vida é a mesma, tem que pagar a água, tem que pagar a luz. E depois nós, os pobres, temos problemas de ter nossos filhos na escola privada, no bairro, na explicação. Porque o Estado não dá não há espaço, não há Não sei. lugar. Não, porque a escola comparticipada é mais barata. É 5 mil. É barata, O mas dinheiro já não cara, chega. Já não chega. Na Portanto, escola comparticipada é este 5 mil orçamento euros barata. não me também o Estado responde. não avaga. Mas nós também, e depois ele me diz que eu não vou pagar, vai-me tirar o imposto sobre o rendimento de trabalho. E a ministra até diz que o nosso orçamento vai ser financiado pela carga fiscal, né? Com o dinheiro do petróleo, que é volátil, que hoje sobe, amanhã não sobe, que tem lá um bocado, mas vamos atrás de receitas não petrolíferas, entre eles os impostos, que devem agregar para poder vir. O resto é financiado. E dentro deste orçamento, que grande parte dele é financiado, também sai dinheiro para pagar o financiamento do outro orçamento ou a dívida que eu já tenho. Certo? Não. Ainda não é o nosso orçamento. É o orçamento desejado. Gosto desse português. É o orçamento possível. É o orçamento possível, mas que não reflete em nada, não responde ainda em nada às necessidades básicas do angolano. Vamos apostar na produção nacional, que também o orçamento só fala disso. Vamos apostar na agricultura, vamos incentivar as famílias a produzirem. Vamos, felizes dos camponeses, felizes das pessoas que lá estão. Eu vou carregar os colegas para irem capinar também um bocado. Não, mas feliz do camponês que tem condições de poder fazer agricultura. A agricultura não é só ter terra, tem que ter água. E há camponeses, e eu gosto da agricultura, e porque eu gosto mesmo. E eu estou há quase 2 anos que eu não consigo pôr nenhuma planta, porque não tem água. A tua terra é onde? Estás Aqui no mal. 44, na Quimia. Como não há você água. vai aqui, E estão a menina? incentivar os pequenos agricultores. Eu já poderia Principalmente a agricultura ter... familiar. Sim, agricultura familiar. Quer dizer, e nem compro insumos porque não há água, não compro... Então, quer dizer, vamos fazer o quê? Não, eu vou lhe convidar. E tem Vamos, também eu vou a te convidar. questão Vamos do para saco. Você não tem muita água, você não tem 48 rios. Temos a questão do saco do adubo, porque custa caro, quase aí 400 mil. E você, 400 mil kwanza, agricultor, alguém que faz agricultura familiar, é impossível. Não percebi essa parte. O saco do adubo Esperar a chuva para para o os milho. insumos custa aí quase 400. E alguém que faz agricultura familiar tem dificuldades. Mas o Estado arranjou uma fórmula, né? As pessoas reúnem-se em cooperativa e o Estado dá-lhe uma mãozinha. Subvenciona. Mas não chega para todos. Todo mundo tem que tem estar acesso. reunidos e dá-lhe uma mãozinha com adubos e coisas. Depois, as grandes empresas, as empresas que estão a comprar os produtos, também estão a associar-se aos camponeses. Eles entram com os insumos e depois, na hora da recolha, Assim que devia eles... ser. Há aí uma divisão e aí uma coisinha Não é equidade. interessante. Yeah.
Mas pronto. Não há mais Vamos lá. por enquanto. Vamos ouvir Canguim Bananás, este orçamento. Olha, eu tive a oportunidade, sou muito atenta às notícias, pude ouvir a nossa ministra Daves e as nossas maiores inquietações têm muito a ver com as condições psicossociais das populações, concretamente a questão da educação, a questão da saúde, Das pilares. a questão da alimentação e há uma questão que tocou-me bastante, porque nós hoje estamos ligados também às redes sociais e vão surgindo imagens de determinados lugares onde não existem escolas e se as escolas elas estão bastante degradadas. Já temos estado aqui a falar das questões da saúde, das questões higiênicas, das casas de banhos e uma série de situações. E a questão da alimentação, de que nós já falamos aqui, que nós, pronto, pensamos nós que... Mas também não ouvi, não é? Acredito que deve estar no pacote da educação. Não, não estava a alimentação, estava a habitação. Habitação. Pois, mas pensei na alimentação, fica já a rimar. Pensei também na questão da alimentação que nós tínhamos naquela altura, merenda escolar, né? Mas, pronto, foram feitas contas e fiquei admirada que és boa a fazer contas, eu não. E pensamos que 150 mil kwanzas, é isso? Não? 150 mil? O quê, filho? 110. O aumento, 110. Não, o aumento é de 10%. Né? 10%. E aí está, não é? Nessa cesta básica, naturalmente, não vem aquilo que é também a questão da higiene. Nem entra essa Então, parte. uma série de situações que nós estamos aqui a ver. Então, é preciso também, agora, cada um de nós fazermos a contenção, né? E olhar... Há um pormenor que eu gostaria de referir-me aqui. É a execução desse orçamento. Assim, o bolo é pequeno, não chega para quase nada, não vai atingir o prato do cidadão. Então, o que é que se pode fazer? E porque eu já também tive a ler algo sobre isso, é a execução eficiente, a execução transparente deste pequeno bolo. Como? Por exemplo, no ponto de vista de saúde, há municípios que não têm um centro de saúde. Há comunas que não têm nenhum casebrezinho para ver a saúde. Por que não se aloca diretamente, que vai ser mais fácil para fiscalizar? Porque eu saí daí no SOBA, fim do ano estou a vir buscar o que você fez com este dinheiro. Porque o dinheiro é capimentar. Transparência. Os Tem que critérios haver também. transparência. Todos Mas as os anos recomendações do não se orçamento. pode pôr num OGE a mesma dificuldade dos anos anteriores. Não, e nós também aqui Sempre falamos... forçado um buraco. Desculpa, Você só vai Xongolola, nós aqui falamos também que os dinheiros têm sido alocados a nível das províncias, porque eles têm Mas projeto... na província, o próprio governador tem que dar o 55 município para ele recomendações. executar a Mas- obra mas- do município sim, e ele fiscalizar. Porque descentralizar. concentrar os orçamentos traz desvio. Traz desvio. A Se eu sei que eu tenho que descentralização é construir importante. 2 escolas no Imbala, eu pego Mas então não lá temos aí o PIM também, não é? Que esses dinheiros têm que ser Vamos alocados. falar dizer. do PIM, porque Pois. o PIM, se a senhora faz alguma coisa, Sim. faz, mas não faz aquilo que deveria fazer, porque Certo. no ano seguinte está metido o mesmo buraco. Então, não se pode... Não, porque os empreiteiros fogem e não cumprem com aquilo que também é... Mas o empreiteiro a fiscalização foge é como? importante. E você ainda diz que já pagou 80% da tua obra e o empreiteiro fugiu. Que raio de Também, coisa é esse? outra vez, Não a questão da pode. fiscalização. A fiscalização está onde? Então, Epá, é não só disfuncional. não fiscaliza a Disfuncional obra, quem não mesmo. tem interesse de saber a execução doutora falou final bem daquela aqui, os obra, porque vai tirar administradores dividendos. Não pode. Nós não podemos estar a trabalhar com um OGE que já devia até ser elástico. Não podemos estar a orçar sempre as mesmas instituições, aquilo, quer dizer, e depois no final do ano, você quando vai fazer o relatório do que você fez, diz que a aparece obra nada. está a 25%, uma obra que já foi orçada a 100%. Se você fizer também o relatório, né? Então precisamos, sim, senhora, ter um OGE. É pequeno, não chega, é o possível, mas tem que ter transparência de execução. E fiscalização. E fiscalização. Para poder chegar um bocadinho. Já nos nossos bolsos não vai chegar mesmo assim como nós queríamos. Bolevo, este orçamento, estamos mesmo a fechar. Hoje?
com esta elasticidade. Estamos a fechar esse tema, temos de entrar com outro rapidamente para dar espaço ao Esse jornal. orçamento, na verdade, não vai responder às necessidades do cidadão, principalmente nas áreas que já foram elencadas Afloradas. aqui pelas colegas, e dizer mesmo que vai deteriorar mais, porque nós vimos que o ano passado o orçamento o bolo foi maior que o atual. A ministra da Educação disse, por exemplo, que haverá admissão de novos professores e também a construção de escolas inacabadas. Mas isso é com o Ministério isso- ou com a administração? Mais 6 mil professores em 2026 e que tem como prioridade concluir os projetos já iniciados. Pode, sim, admitir, mas às vezes a resposta, porque esse professor vai necessitar vai necessitar de quê? Atendimento, vai necessitar de um acolhimento, vai necessitar de salário, vai necessitar de toda a necessidade necessária dentro da educação. Qual é o orçamento que veio para a educação? Será que vai responder os anseios? Vamos falar daqui da merenda, que foi prometida, até hoje nunca aconteceu. Falou-se, mas nunca vimos a merenda. E até aqui, vamos terminar o ano letivo, nunca passou, mas houve um prometido. Quer dizer que o orçamento não serviu, não foi suficiente. Saímos da para merenda, responder. passamos para a alimentação Agora escolar. a alimentação escolar também, até aqui, nada passou. E obras inacabadas. E obras inacabadas. E o orçamento geral do vai Estado se ingressar, 2025 ser sim, fechado. novos professores. Não terão salários para pagar. Vamos ver depois manifestações. E é bom que tenhamos mesmo, porque precisa-se ter mais quadros para a formação. Precisamos, eu quero dizer que... E aí também a formação de formadores, porque os professores precisam de refrescamento. Tudo isso, o orçamento E da educação se for... substituir as 19 árvores que tem como escola em escolas fixas, escolas físicas, não é? Sim. Então, É vai chegar para a necessário. merenda Então, escolar? esses Não vai. Vai professores chegar para a comida dos bebês? vão Não estar vai. aí, sim, mas não haverá dinheiro para responder ou então dar as necessidades que um professor ou um trabalhador merece, que é Muito o bem. direito do trabalhador. Muito bem, Bulevo, temos de avançar. Estamos para... Sim, vamos entrar agora para o último tema. É verdade que o programa está muito corrido, muito interessante. O passaporte eletrónico angolano foi lançado pelo Ministério do Interior em Luanda, visando reforçar a segurança dos cidadãos e simplificar os processos de circulação internacional. Entramos para um padrão de exigência internacional. Canguimbo. Sim, eu gostava de compreender, porque Há nós muito que ainda já se estamos... justificava. Sim, claro. Para quando, não é? Não sei, e nós ainda usufruímos do passaporte natural, como é? Ordinário. Ordinário, de serviço e diplomático, não é? Como é que fica? O normal, não é? Que tem validade, É o que tem normal, validade até, por exemplo, caduca 2028, 2029. Isso para já é bom, porque sabemos que tem havido gente que até não é nossa e alguns até com dupla nacionalidade, certo? E então que aí já vão poder detectar, né? Vai ser bom. Eu penso que nesse quesito ainda não estão muito bem coisas, mas eu penso que é a forma que as instituições, claro, o governo, e aí falaria do Ministério do Interior, uma forma de evitar falsificação. Nós sabemos, e ao longo dos anos as pessoas vão, e é o nosso nome, o nome de Angola, quando não tem raízes angolanas. Então penso que tudo que é para melhorar, não é? A vida podemos assim dizer, do natural de Angola ou não, é muito bom. É muito bom. Euridice, o que é que vai mudar no nosso dia a dia, na nossa rotina? O que é que muda? Não, isso depende do custo do bilhete, porque tu podes tirar o passaporte e não ir em nenhum lugar. Mas é dizer que é um salto tecnológico muito importante para Angola, porque lá fora, hoje se tu não vais com passaporte deste nível, talvez nem entres, porque nós é que temos que seguir realmente as dinâmicas hoje da globalização. E esta é uma forma que já, e muitos que vão para Portugal sabem, aquela fila enorme que está ali, que dá já a volta, aquilo até passares para a imigração, só acontece com as pessoas que vêm para a África, porque vão para o... Mas os outros que vão para a Europa, para outros países, passam por ali, põem o Mas é passaporte... intencional? Ou... Não, é seguir o mundo. O mundo está assim, daqui a pouco ninguém vai te pagar dinheiro
dinheiro, todo mundo vai pagar o seu telefone e vai pagar, todo mundo vai pagar. E isto é Já é realmente. assim em muitos países. Já é assim, Claro, muitos mesmo países. Angola também temos algumas plataformas, ainda um pouquinho duvidosas, as pessoas têm medo, não aderem, mas já estamos a fazer. O que é importante é que os países sigam realmente o que dita o mundo. Ninguém tem que ficar para trás. Este é o lema mundial. Ninguém fica para trás. Mas precisamos ainda ver, olhar a nossa idiosincrásia, quem somos nós, quem vai viajar. E depois também tem que ter fiscalização. Agora que vão sair os novos passaportes, possivelmente vão aumentar o índice de corrupção, porque só sabem quem vai ter. Então, precisamos já de definir critérios de elegibilidade para este passaporte. Somos todos nós. Primeiro, os que nasceram em 2000 e não sei quantos, depois é um critério. Os que têm nomes que iniciam com a letra A é um outro critério. Para realmente não irmos para aquela corrupção ou outro, é o atraso na burocracia. Aonde é que vai ser feito? Não simplifica. Qualquer pessoa pode ter, porque hoje para fazeres um passaporte, é um Deus nos acuda. Então, aquele que tem o passaporte ainda ativo tem que desativá-lo para poder ter Certo. este. Quem tem Ou vai prioridade, aquele que tem o até- passaporte expirado para até fazer outro. caducar. Então, é necessário, não é só dizer que Angola vai realmente, que é o mais-valia para nós, unir-se às tecnologias mundiais, mas é necessário também dar critérios de como, não é, a população viajante, né, vai realmente, né, ter este Mesmo a não passaporte. viajante pode ter acesso a um passaporte. A um passaporte, ou mesmo Agora, que não o que viaje. faz Sim, com ele porque é é um outra questão. documento pessoal, é um documento que realmente os outros, quem tem já o passaporte eletrónico e usa, é melhor porque é mais seguro, os seus dados estão postos em uma base de dados e este também, a nossa base de dados, temos que saber bem para não ir nos meter nas redes sociais que o fulano já tem um passaporte, porque até isso, a segurança, a cibersegurança é importante. Certo. Muito bem, vamos ouvir a Lamberga. Estamos mais seguros com o novo passaporte, em termos de dados? Mas está mais seguro em termos de dados, entre aspas. Portanto, o passaporte, como disse a Euridice, ele já nos dá uma grande segurança, né? Porque ele traz um chip onde estão incrustados todos os nossos dados, os dados biométricos e tudo ali. E é difícil, e é muito mais difícil de falsificação. Mas o problema não está na falsificação do passaporte. O problema está na falsificação dos nossos dados, porque o problema começa na obtenção dos dados. É quando o estrangeiro, que não é angolano, que veio do outro lado do nosso vizinho, ele vai à conservatória registar-se. Ele vai registrar-se, ele obtém a nacionalidade angolana e o bilhete de identidade. E é com o bilhete de identidade que ele tem que ele vai tratar o passaporte. Aí é que está o grande problema. O problema da falsificação não tem como falsificar, mas o problema está, isso não nos vai, enquanto as estruturas do Ministério da Justiça, das conservatórias, não resolverem esses problemas, passarem a afinar, ninguém quer falar de corrupção, passarem a afinar, a pente fino essas pessoas, não vai mudar, vamos continuar a ter pessoas estrangeiras com passaporte angolanos, que a pessoa está na Polícia Federal em São Paulo e então o polícia está a dizer: minha senhora, ajuda a senhora, eu sou conterrânea. Eu olhei para ela e disse: não, ela não é angolana. Ah, não, isso é rápido. E depois falei com ela e despachei nas capas. Mas ela tem passaporte angolano. Tem passaporte angolano. Então, o problema não está no passaporte. Está cá embaixo, no bilhete de identidade, no registro. Aí é que está o problema. Então quer dizer que está na fiabilidade dos dados. Está na fiabilidade a outra questão dos dados. é o novo passaporte, o passaporte eletrónico, é garantia de corrupção zero? Não, nada que garantir corrupção zero. Aí outra coisa, as outras coisas que as colegas. Quem tem passaporte vigente, ainda vai. Se caso em 2029, ainda vai usar até 2029. E os primeiros serão emitidos para os adultos? Os primeiros, só para quem trata passaporte pela primeira vez. Os que vão pela primeira vez, quem não tem passaporte, que agora vai tratar, vai receber já o eletrônico. Okay. Porque não há troca de passaporte. Eu entrego o meu de 20, recebo. Não tem nada a ver. Quem trata passaporte pela primeira vez, então vai receber o passaporte eletrônico. Agora, nós que já temos caduca em 2030, se tivermos ainda até cá, vamos conseguir coisa. Mas senão vamos morrer do passaporte velho. Bolevo, estás mesmo a fechar. Estás mesmo a fechar. Bom, o que nós temos que fazer, o passaporte seguro, que é o documento que falou bem a doutora Lamberga, a segurança passa primeiro no registro, pelo cidadão. O que não é seguro é o nosso cidadão pacato que trabalha na conservatória, os agentes que lá estão, é onde está a insegurança. Porque é lá onde é a base da infiltração, da penetração
desses agentes, das pessoas que não têm identidade. Até porque o nosso país permite a adaptação da nacionalidade, mas tem princípios que devem se acompanhar a essas pessoas. Demos essa liberdade, existe. Agora, o que tem que se fazer é terminar com aquele espírito de receber as gasosas, porque é isso que estraga. Eles já têm um salário, independentemente que seja, temos que ser patriotas para conservarmos e protegermos o nosso país. Fica mal um passaporte que se gasta tanto dinheiro do povo angolano, você expor e amanhã essas pessoas cometerem ilícitos fora em nome de Angola. Quem é o culpado? É o agente da conservatória que permitiu, diante da sua porta, fazer entrar alguém que não dignifica o nosso país. Não estamos aqui a dizer que não podemos dar documentos. Sim, se tiver do nosso país, apresentar um equilíbrio e desejar obter a nossa nacionalidade, é permitida. Mas tem que ser diante da lei, não fora da lei. Então, precisamos ter fiscalização. O Ministério do Interior é aquilo que falamos, porque é nas fronteiras onde eles entram, quer seja ela a fronteira terrestre, marítima, aérea. é desses meios. Se houver, quando eles entram, deixar os seus dados, principalmente a impressão digital, que é algo que não passa, que também, já que estamos avançados no sistema eletrônico, a imigração tem que funcionar. Funciona como? Ele deixa os seus dados ali, fisionômicos, as vistas, impressão digital, todas as formas de que ele deixar. Se vir para aqui, o Ministério tem que estar interligado. Vem para aqui tratar o bilhete. Por mais que ele falsifica, troca o nome. Quando for para tratar, vão dizer, não, tu entras para a fronteira SIG. Tu eras mauritaniano. É assim nos outros países. É assim que funciona. O que acontece. E vamos acabar com Obrigada, com essa Bulevo. Não corrupção. temos mesmo tempo para mais. Temos de dar espaço à hora 10 da noite. Canguimbo, Bulevo, Lamberga e Euridice, obrigada pela vossa presença e até a próxima. Não sei se teremos o programa na próxima sexta-feira, mas pronto, fica aqui no ar, ficam as nossas saudações aos nossos telespectadores e agradecimentos pela audiência. Muito boa noite e Feliz Natal, sim. Festas felizes, boa tarde, boa noite.